Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos dar início à última capacitação desse módulo com o professor Heriberto. Hoje o tema é cocriação e codestruição de valor e eu vou começar a gravar agora. E quem quiser acompanhar também as nossas próximas capacitações, que vai ser da professora Bislane, vai estar tudo gravado no YouTube. Vocês podem compartilhar o link com quem vocês quiserem. Professor, quando você quiser começar, fica à vontade. Olá, pessoal, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo convite à apresentação da Amitesp. Então, como o tema já foi introduzido, dando continuidade ao que a gente abordou nos dois módulos iniciais sobre marketing, os temas de cocriação de valor e codestruição de valor têm uma relação, uma sinergia com o marketing, seja o marketing digital, sejam as estratégias mais tradicionais em espaços físicos do marketing, porque no fim das contas a gente está falando de valor e marketing é gerar valor. Então, o desafio que fica hoje para as organizações, e aí, obviamente, quando eu falo em organizações, a gente entende que isso se estende para as marcas dos municípios e suas respectivas regiões. De que forma a gente consegue compreender e trabalhar essa cocriação de valor no turismo, no nível municipal, regional? E, mais importante que isso também, como que a gente consegue tentar mitigar os efeitos ou até mesmo evitar, só que obviamente isso em muitos casos está fora do controle da gestão, mas trabalhar com a correcuperação de valor como resposta para a codestruição de valor. Então, eu vou compartilhar com vocês primeiramente a minha tela. Eu peço só para que vocês, por favor, me informem se vocês já conseguem ver o slide inicial. Tá aparecendo. Tá bom, vocês estão vendo então o Chantilly, esse castelo lindíssimo na França, um dos mais antigos, que possui a segunda maior coleção de quadros antigos da França, só fica atrás do Louvre, então aí a gente vê a relevância desse castelo não só como obra arquitetônica monumental, mas também por seu valor artístico. Bom, mas por que que eu trago isso? Porque quando a gente fala em cocriação de valor, a gente está falando sobre os sujeitos, os turistas que estão cada vez mais interagindo entre si e, portanto, estão cada vez mais falando sobre as atrações, sobre os equipamentos, sobre o destino por conta própria, isso sem depender das organizações. Hoje nós, sujeitos, estamos livres para pesquisar e falar, seja bem, seja mal, de qualquer produto ou destino turístico. A gente não precisa mais das organizações para poder aprender sobre aquele produto, porque a gente pode consultar recomendações de outros usuários da internet. Então vejam como o alcance do boca a boca se amplificou com o forte alcance das mídias sociais, da internet e tudo que ela tem proporcionado. Mas por que que eu trago esse exemplo de Chantilly? Porque eu pensei, bom, a França é o país do mundo que mais recebe turistas e tem estado no primeiro lugar há um tempo já. A gente está falando de muitos anos, então é uma referência mundial. E Chantilly é um dos atrativos muito visitados no país. E eu pensei, vou fazer uma busca sobre Chantilly antes de a gente começar falando sobre conceitos e exemplos de cocriação e co-destruição de valor. Bom, eu vou compartilhar então aqui minha tela de novo com vocês, só para que vocês vejam uma rápida busca que eu fiz sobre o Castelo de Chantilly. Então vejam, eu estava simulando como se eu fosse fazer uma viagem para a França, e aí eu resolvi acessar o Google, como nosso grande dicionário, nossa enciclopédia de hoje em dia, Castelo de Chantilly, França, dei o Enter. Eis que apareceram esses resultados aqui para mim. Vejam, o que chama a atenção é que, de início, logo no topo da página, aparecem as avaliações dos usuários do Google. Claro que a gente é muito preso logo de início pelas fotos e alguns vídeos, que são inclusive conteúdo gerado pelo usuário na internet, mas vejam que aqui a gente tem
aproximadamente 22 mil avaliações sobre esse atrativo. A nota pode variar de 1 a 5, então ele está muito bem avaliado, nota 4,6. Obviamente eu não vou ficar lendo aqui o teor das avaliações, mas é só para a gente ver hoje a força que a internet proporciona para que os usuários saiam falando aí sobre os destinos. E isso está fora do nosso controle enquanto gestor. Mas é importante a gente saber que as pessoas falam. E por que que é importante a gente saber disso? Porque hoje, para se organizar uma viagem, buscar recomendações, não necessariamente as pessoas vão consultar uma agência de viagens como primeira fonte de informações. As pessoas estão livres para acessar a internet. Bom, até aí nenhuma novidade, Heriberto, beleza. Mas eu só queria destacar isso para a gente. Vejam como o Google é uma fonte muito importante de informações. E aqui tem vários idiomas, claro que pelo algoritmo ele vai mostrar primeiro o meu idioma materno, português. E aí, quando eu clico nas avaliações, aparecem todos aqui, a nota, mas também existe o famoso site do TripAdvisor, que tem inovado, entra e sai ano, que deixou de ser apenas um local de compartilhamento de informações, mas também passou até a ser um local de comercialização de destinos turísticos e produtos. Mas vejam, assim como as avaliações do Google, também tem as avaliações no TripAdvisor, aqui quase 3.500 e uma nota similar, 4,4. E se eu quisesse entrar em detalhes, eu poderia ver o que que as pessoas estão falando e me programar a partir daqui, sem precisar entrar no site oficial, o institucional, do atrativo Castelo de Chantilly. Então, essas informações aqui para mim talvez seriam suficientes. Se para mim for mais importante confiar na experiência das outras pessoas. E estudos já comprovam que turistas em potencial muitas vezes preferem consultar opinião de outras pessoas porque confiam mais nessa suposta autenticidade dos usuários da internet. E aí, não satisfeito, eu resolvi também procurar vídeos. Aí eu poderia passar a tarde toda mostrando para vocês exemplos de conteúdo que estão disponíveis sobre o Castelo de Chantilly gerado por usuário. Eu poderia mostrar também o que se fala no Instagram, o que se fala no TikTok com as hashtags. Mas veja, eu assisti esse vídeo inteiro no fim de semana. Bom, não vou reproduzir aqui um vídeo de 21 minutos, mas só para vocês verem. Vou resumir o que tem nesse vídeo. Aqui, essa YouTuber resume a experiência dela no castelo e ela reforça a importância de visitá-lo para quem está na França, sobretudo Paris, porque fica a mais ou menos 1 hora de Paris, muito pertinho. E ela destaca os aspectos super positivos do castelo e o diferencial de estar lá. E aí eu resolvi assistir outros vídeos também. Bom, vamos ver se todo mundo está falando a mesma coisa. Aí eu assisti outro vídeo já desse casal aqui, e o marido, quando vai comprar os tickets para entrar no castelo, ele questiona a esposa: ah, a gente compra o ticket para acessar o castelo, todas as instalações, e ela fala: ah, não, vamos só ao parque. Ele é verdade, porque a gente já vai conhecer o castelo de Versalhes mesmo, né? Não faz sentido a gente entrar no castelo de Chantilly. Então veja, aqui a gente já tem uma informação divergente. Ele está recomendando às pessoas que visitem apenas o parque, então a parte de fora do castelo. Veja, o castelo deixou de ganhar mais receita porque eles vendem diferentes ingressos para diferentes acessos ao castelo. Porque esse casal acreditava que, se já iriam conhecer Versalhes, não valeria a pena entrar no castelo de Chantilly, porque seria uma experiência mais simples. Então, o que que eu quero dizer com isso? Aqui a gente já tem pessoas na internet não recomendando um determinado tipo de experiência, porque talvez não faria sentido. Então, veja o tipo de influência, de certa forma, negativa para que outros turistas em potencial pudessem consumir esse tipo de produto. Então, aqui é um exemplo de como o conteúdo que os usuários geram nas redes estão muito fora do controle dos gestores, muito fora. E isso pode nos assustar, porque é difícil a gente conseguir entender tudo que se está falando. Claro que existem hoje estratégias, sobretudo mineração de dados é uma delas, mas é difícil a gente saber o que estão recomendando no nosso atrativo e quais esforços a gente pode fazer para tentar superar isso. Bom, mas essa era só uma breve introdução que eu resolvi fazer para a gente então, de fato, começar falando conceitualmente sobre o que é essa cocriação de valor no turismo. Mas vejam, é importante a gente entender que esse conceito não surge no turismo, ele surge nos estudos de organização de uma forma geral. É um conceito recente. E para a gente entender a cocriação de valor, depois fica mais fácil para a gente entender, então, como outra parte da apresentação, o que é a cocriação de
a codestruição de valor no turismo. E aí então a gente termina a apresentação lançando talvez algumas luzes de forma muito pontual e objetiva sobre possíveis estratégias para se trabalhar essa cocriação de valor no turismo. Mas vejam, para começar, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, só um momentinho, pessoal, não sei se vocês estão vendo a minha tela, ela fechou para mim. Vocês estão vendo a minha tela agora? Estamos E vendo. aí? Tá bom. Então, para começar falando sobre cocriação de valor no turismo, eu recorri a alguns estudos científicos publicados aqui no Brasil, material de boa qualidade, por sinal. Esse aqui publicado por pesquisadores da Universidade de São Paulo, da Universidade 9 de Julho, na Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, uma das mais bem avaliadas na universidade. O título desse trabalho é Cocriação de Valor em Turismo, e eles fizeram uma análise, um teste de validação de uma escala publicada no exterior e qual seria a aplicabilidade dela para o contexto aqui no Brasil. Bom, a gente não vai falar da escala, mas é importante a gente falar de alguns conceitos que esse estudo traz para a gente. Então, veja, primeiro, eles começam falando sobre o conceito de cocriação de valor. É importante a gente entender esse conceito porque vocês já vão refletir comigo que não é algo que diz respeito apenas ao universo digital, mas também ao nosso meio físico. O universo digital é só uma forma de se trabalhar essa cocriação de valor. Eles dizem aqui que, inspirados nesses autores indianos, Prahalad e Ramaswamy, é uma iniciativa de gestão que reúne diferentes stakeholders, por exemplo, a organização e os clientes. Mas vejam, quando a gente fala de diferentes stakeholders para co-criar valor, a gente precisa ter uma visão muito mais ampliada, para além dessa relação dual entre a organização de um lado e clientes do outro, porque há muitos outros sujeitos que podem interferir na percepção de valor e a fim de produzir conjuntamente um resultado mutuamente valorizado. E a cocriação de valor hoje, na verdade, muitas vezes ela se dá no âmbito da relação entre clientes e clientes, pessoas físicas entre pessoas físicas, para construir uma reputação sobre as marcas de uma forma geral. Mas veja que diferentes contextos vêm sendo estudados. Como eu falei antes, a cocriação de valor ela não surge no turismo, ela surge, na verdade, em outras áreas. E no turismo o estudo é muito mais recente. A gente vê que e começa a se falar muito mais no turismo já pouco antes da pandemia, na verdade. E as pesquisas de práticas de cocriação no turismo, elas têm investigado uma série de maneiras pelas quais os consumidores estão cada vez mais se envolvendo tanto na definição quanto na criação de serviços e produtos que consomem, ao invés de só selecionar aquelas opções já pré-definidas e pré-projetadas. Então, veja, eu trago aqui para vocês, ó, exemplos. Vocês estão vendo o slide? Tá. Com os exemplos aqui dos logos do TripAdvisor, da Marriott, Airbnb. Sim, estamos Sim? vendo. Tá bom. Ó, sim. Então veja esse exemplo aí. Em 2014, por exemplo, o TripAdvisor anunciou concursos de publicidade em vídeos abertos para toda a sua base de fãs, solicitando que eles enviassem os melhores as melhores e as piores experiências de viagens. Então, veja, é uma forma de gerar mais conteúdo para o seu próprio site e de convidar outras pessoas a acessá-los a partir das perspectivas dos sujeitos, não das empresas. Então, aí é um exemplo de como que essa cocriação de valor sai do âmbito organização, cliente e fica entre cliente e cliente. E vamos ver. Ia passar o slide para vocês? Não, por enquanto eu vou ficar nesse aqui. Tá. Ok, vocês viram? Eu passei o próximo slide já? Ok. Bom, então, vejam. Mas para a gente entender melhor a cocriação de valor, é importante a gente entender uma coisa, que a natureza do valor ela não vem sendo discutida agora. Apesar de a cocriação de valor, sobretudo cocriação de valor no turismo, ser algo mais recente de se estudar, tentar entender esse fenômeno, para como pode trabalhá-lo melhor, mas o valor em si
é algo estudado desde a antiguidade. Isso a gente está falando desde os filósofos gregos, como por exemplo a época de Aristóteles, até hoje, valor. E há dois grandes significados de valor quando a gente traz para o âmbito das organizações. Tem o valor na troca e o valor de uso. Então, o que é importante a gente entender para falar de cocriação é que a visão tradicional que as organizações tiveram por muito tempo foi essa visão baseada na troca. Então, por exemplo, entre bens e dinheiro. A empresa produz, a organização produz um produto, entrega a experiência, o consumidor consome. Então, os papéis estão muito bem definidos. De um lado há quem produz, do outro lado há quem consome. E essa é uma visão ainda muito abordada no turismo, nos destinos, nas empresas de um modo geral. Só que, com essa lógica sendo subvertida a partir da perspectiva do consumidor como algo mais recente, o marketing, por exemplo, entendeu a emergência de os consumidores não serem mais distintos dos produtores dos produtos e serviços. Isso quer dizer que o valor ele está sendo co-criado de forma conjunta e recíproca. Então, em vez de apenas uma organização produzir algo para que alguém consuma, agora os consumidores, os turistas, passam a interagir na cocriação daquele produto, daquele serviço, da experiência que eles vão ter. Então, um exemplo é quando a gente fala, eu vou dar um exemplo bem pontual, talvez para ficar mais fácil para a gente entender. Quando a gente fala sobre experiências no destino, o turista pode simplesmente dizer: eu não quero mais apenas ver isso. Eu quero participar do processo de construção disso. Então é como se eu visitasse uma comunidade tradicional que tem seus saberes e fazeres, por exemplo, numa determinada produção artesanal, mas o turista não está mais satisfeito só em olhar um produto na prateleira, entender o que é aquele produto e comprar. Pode ser que haja turistas interessados também em literalmente colocar a mão na massa, em fazer parte daquilo. Então ele vai dizer como ele quer vivenciar aquela experiência. Não é mais a organização ou o destino que vai dizer a sua experiência vai ser assim. Porque o turista pode simplesmente dizer, tudo bem, não me agrada, não volto mais, não recomendo, vou para outro lugar. Então, essa mais ou menos é a lógica. O turista hoje tem voz e vez para participar dessa cocriação dos produtos e das experiências. Então aí a gente está falando de uma lógica que se inverteu e a gente precisa ficar atento a isso. Então, em síntese, na universidade o que se tem procurado entender sobre essa cocriação de valores é que elas são criadas durante as experiências turísticas e agora vem um pulo do gato na parte digital. Posteriormente, ou em tempo real, elas são compartilhadas nas mídias sociais, plataformas online e demais comunidades virtuais. E vejam que interessante, há um dado que comprova que mais de 60% das intenções de recomendação boca a boca do turista são explicadas em parte por conta da cocriação de valor. E um estudo publicado em 2021, que foi esse que eu mostrei o print para vocês há pouco, ele comprovou empiricamente essa intenção de recomendação do boca a boca como um construto muito forte como relação de consequência. E, de fato, essa interação entre as partes envolvidas no turismo tem se mostrado um elemento fundamental para que se criem boas experiências e sejam divulgadas posteriormente. Porque hoje, quando a gente fala de se criar uma boa experiência, a gente também quer que os turistas propaguem por aí. E as mídias sociais, a internet são uma forma muito barata para as organizações terem os turistas como grandes aliados nesse processo. Então, a cocriação de valor, ela é importante não apenas para o consumo do turista, mas também para uma promoção feita de forma em conjunto. E aí vem as hashtags, vem os arrobas que são compartilhados na internet. Isso quando a gente fala de uma experiência positiva, né? Porque quando a gente fala de uma experiência negativa, ninguém quer que se lembre dos arrobas e hashtags do destino, claro. Mas quando a gente fala sobre essa integração de todos os stakeholders de um destino, então aí
A gente está falando não só das empresas, das organizações de gestão de destinos, no caso as secretarias, os departamentos municipais, mas também a gente está falando dos residentes locais, dos profissionais. É importante envolver os turistas nessa concepção da oferta, para que se crie uma experiência turística autêntica que satisfaça essas exigências. Veja, algum colega comentou, eu não me lembro se foi. Ah, eu não vou arriscar aqui agora. Eu acho que eu anotei na semana, no primeiro dia. Eu acho que foi o Hélio que falou de Borborema, sobre os pescadores, talvez, no Rio Tietê. Pode ter sido o Hélio que falou sobre os pescadores de Borborema, de que os pescadores também produziam seu conteúdo e poderiam cada vez mais ser mais engajados de forma ativa, nessa produção de conteúdo. Então, veja, quando a gente fala de cocriação de valor, não está apenas nas mãos de um sujeito, mas a gente está falando de todo mundo participar da cocriação desse produto e de como promovê-lo de forma conjunta. Então, talvez esse seja um exemplo pontual. E desse estudo de 2021, algumas contribuições importantes que eu poderia destacar aqui, que esses profissionais trazem, é que os resultados indicam que quando há cocriação de valor, alguns gatilhos afetivos podem gerar nos turistas essa tendência de querer compartilhar suas experiências com outras pessoas. E aí, para os profissionais de turismo, é importante compreender quais são essas dimensões da cocriação de valor que podem ajudar a entender esses gatilhos e estabelecer o que realmente importa nas experiências turísticas. Então, veja, eu trago aqui um exemplo de outro estudo dos mesmos autores, publicado agora na revista Turismo e Análise da USP, que é o efeito da cocriação na intenção de revisita, porque quando a gente fala agora não é só a satisfação, mas também o que entra em jogo é a intenção de revisita e estimular outras pessoas para visitarem. Eles dizem que os clientes precisam reconhecer a importância, e talvez isso é o que eu quero destacar aqui para vocês. Os clientes precisam reconhecer a importância da sua colaboração, precisam se sentir reconhecidos e precisam sentir emoções acerca da sua participação nos processos de cocriação de valor. Então aí precisa ficar claro para os próprios turistas a relevância deles nesse processo, que eles estão sendo levados em consideração para essa cocriação. E então, quando a gente fala de cocriação de valor, a gente entende que são vários stakeholders envolvidos para gerar um valor positivo para uma marca, para um destino. Então aí a gente supera, rompe com aquela lógica tradicional de que eu, enquanto organização, organizo, produzo o meu produto, a minha experiência, e o turista vem apenas para consumir. E agora a gente subverte isso para olhar. Não, eu não estou produzindo isso sozinho, eu estou produzindo com base no feedback dos turistas, dos moradores, dos profissionais e todos que interferem de forma direta ou indireta na experiência que eu estou organizando. Então, a cocriação de valor, ela parte mais ou menos daí. Já o seu inverso, a co-destruição de valor, é diferente no sentido de que ela já busca a co-destruição de valor, como o próprio nome sugere, destruição de valor é quando se coloca em xeque a reputação, a imagem de uma determinada marca, seja por meio de uma experiência mal sucedida, ou por uma percepção negativa, ou talvez por um cliente consumidor querendo tirar vantagem. Então aí entram questões éticas também. Mas eu trago para vocês agora aqui um exemplo, já a gente partindo para a co-destruição de valor, de um artigo científico também, só que agora publicado na revista de Ciências da Administração, de outros pesquisadores, na Universidade Federal de Santa Catarina. O título é Não é só comida, é também uma experiência, porque os autores partem de uma realidade no universo de restaurantes da cidade de Brasília. Mas é interessante as reflexões que eles trazem para a gente em forma de dimensões, de como a experiência do cliente é afetada. E quando a gente fala de co-destruição de valor, é importante a gente lembrar também que esse tema, ele é mais recente ainda que a cocriação de valor. E ele ainda não foi trabalhado exaustivamente.
E com isso, até já teve gente na universidade que chamou de. Diz que há uma discrepância. Essa discrepância é a miopia da cocriação, porque apesar de ambos os termos serem recentes para estudo, e em termos de gestão também, tem se olhado mais para a cocriação de valor e menos para a codestruição de valor. E ambas são muito relevantes para o processo de gestão. Mais estudos são necessários em diversos contextos, sobretudo nos diversos segmentos do turismo. Então, por isso que eu trago para vocês esse exemplo aqui, que pode proporcionar reflexões interessantes sobre experiências de serviços memoráveis aos consumidores. Mas veja, então, o que que nesse estudo os autores falam? Que a codistribuição de valor é um processo de interação entre sistemas de serviço que promove o declínio em pelo menos um dos sistemas de bem-estar. Então, alinhamento de expectativas é uma palavra-chave, além da entrega, o alinhamento de expectativas é uma das palavras-chaves para a gente entender a codistribuição de valor. Então, começando a falando deles aqui, um estudo de 2010 introduziu esse conceito de codistribuição de valor. Então, como vocês podem ver, é mais recente. Geralmente, a codistribuição de valor está associada ao mau comportamento do cliente, que está muito ancorado naquela ideia de que o cliente sempre tem razão. E aí, essa superioridade, por um lado, permite que o cliente abuse das organizações que estão prestando serviço, e quando eu falo isso é importante, que apesar de saber que o nosso público aqui, a Amitesp, é de gestores públicos, mas a gente sabe que todos vocês precisam lidar com as organizações do destino, os profissionais do destino, que estão na iniciativa privada, que entregam experiência. E treinamento é muito importante para termos sempre isso em mente. Então, essa superioridade permite que o cliente abuse das empresas prestadoras de serviço, de uma certa forma, tanto com o intuito de ganho financeiro, com elevação do ego e motivos de vingança. E isso desencadeia uma série de processos de codistribuição de valor que podem afetar a pior parte já vem agora, que é a experiência de outros turistas quando se espalha. E quando a gente fala do meio digital, hoje isso se espalha de uma forma muito mais rápida. E além de se comportar mal, então, esse turista ele pode fazer reclamações fraudulentas, e isso ocorre quando os indivíduos avaliam um serviço sem fundamento, reportando feedbacks totalmente infundados. Mas aí a gente sabe que é algo que pode nos prejudicar. E se a informação se espalha para se reverter, aí é mais complicado. Então, veja, eu trago para a gente aqui agora alguns exemplos que são, de acordo com esse estudo, uma síntese das causas da codestruição de valor em restaurantes. Mas quando a gente fala em restaurantes, é claro que a gente pode estender, em certa medida, também para outros tipos de organização. Nesse estudo, eles agruparam diferentes dimensões. Então, vamos começar olhando da direita para a esquerda. A primeira dimensão que eles agruparam foi o que eles chamaram de incapacidade em fornecer o serviço. Então, de um lado aqui a gente tem que é uma questão com a organização, mas vocês vão ver que há dimensões que também têm relação única e exclusivamente com expectativa ou questões próprias dos consumidores. Mas aqui a gente está no âmbito da organização, que é a incapacidade em fornecer um serviço. E aí eles dividem em dois temas, que é a incapacidade em fornecer uma comida adequada e saborosa, e a outra é a atmosfera de serviço inadequada. Então, vários itens relacionados tanto à qualidade da comida quanto ao nível do serviço são reportados. Como algumas evidências eles destacam a baixa qualidade da comida, pouca quantidade, self-service com poucas variedades. Óbvio que a gente está falando de um tipo específico de serviço, né, que é o self-service, poderia ser à la carte. A desorganização do ambiente, falta de ar-condicionado, ventilação adequada, falta de limpeza e manutenção, iluminação inadequada, ambiente cheio com longas filas de espera. Então, aqui são exemplos que podem causar insatisfação que estão no âmbito da gestão. E temos também a ausência de informação, que é quando falta comunicação com os clientes. Algumas evidências são: os clientes não são avisados previamente da cobrança de taxas, então aqui claramente é uma questão que é um pecado para muitas organizações. Os clientes não recebem informações claras quanto aos horários de encerramento e falta de apresentação do cardápio, do serviço e por aí vai. Aqui a gente poderia pensar em vários outros segmentos do turismo, como, por exemplo, visitar um parque municipal, um parque nacional, estadual, que
cujas fronteiras limites passem pelos nossos municípios. Então, se faltam informações, se não está claro onde consultá-las, aí claramente é uma questão de gestão também, como exemplo. E uma comunicação de marketing incoerente é outra dimensão que pode gerar co-destruição de valor. Então, isso está vinculado à incapacidade de entregar aquilo que foi prometido. Então, não adianta fazer algo que a gente falou desde o primeiro dia. Não adianta ser um marketing bom se é um produto ruim, ou talvez desalinhado. E aí, algumas evidências. Diferente entre a refeição apresentada no cardápio e a entrega ao consumidor, e problemas com propagandas e promoções divulgadas pelo restaurante e seus sites parceiros. Outro exemplo. Expectativas excessivas ou imprecisas, e aí a gente já está falando sobre o cliente, então entra já numa questão mais psicológica mesmo. Então, falta de expectativa clara, as preferências dos clientes quanto aos aspectos da comida não são claras. Expectativas baseadas em experiências anteriores, então o cliente vai ter repertório para comparar. Ele imaginava uma coisa, porque em outros lugares ele já vivenciou assim, então ele esperava algo similar ou melhor aqui onde estou. Outro exemplo, comportamento inadequado do funcionário. Aí a gente entra numa dimensão da organização. Falta das famosas soft skills, dos funcionários. Então, grosseria, expressões faciais negativas, conflito entre os colaboradores em suas equipes de trabalho. E o outro tema, negligência na integração de recursos. Como exemplo de evidência empírica, falta de atenção dos garçons, não receptividade e apatia. Outro exemplo, agora que destacando três dimensões de uma vez só: erros, atraso na entrega de serviços e comportamento inadequado do cliente. A gente tem dois aqui que são por conta da organização e um que é por conta do cliente. Então, falando nos erros, pode ser um erro na entrega dos pedidos. Por exemplo, o cliente faz um pedido e não é entregue conforme foi solicitado, ou o garçom se engana e troca os pedidos. Outro exemplo, atrasos na entrega de serviços, demora na entrega das refeições, e aí demora para o registro do pedido, preparo e entrega das refeições. Com relação ao comportamento inadequado do cliente, poderia mencionar vários exemplos, mas um deles aqui é quando se fura fila de um restaurante. E as últimas dimensões que se mencionam são o comportamento inadequado da empresa e rigidez contextual. No comportamento inadequado da empresa, se fala que a integração enganosa de recursos, então tem o restaurante não repassa as gorjetas aos garçons, então a culpa não é nem da equipe, mas sim da própria gestão. E a empresa permite injustiças e não pune a incivilidade dos clientes. Outro exemplo, integração coercitiva de recursos, como a cobrança forçada da gorjeta, taxa de serviço. Mas a gente sabe que em alguns lugares uma questão um pouco mais polêmica e de como a pessoa percebe isso. Rigidez contextual. Incapacidade em resolver problemas, então, quando a equipe está muito seguindo regras, normas, sem olhar para o visitante de forma empática, sem entender necessidades personalizadas e agindo de forma padrão para todos os clientes da mesma forma. Então, é uma conduta rígida dos funcionários na resolução de problemas. Esses são alguns exemplos de co-destruição de valor. E é claro que e poderiam existir muitos outros, sobretudo aplicados a outros contextos, mas é importante a gente entender que essa codistribuição de valor, ela se trata completamente do desalinhamento de expectativas e entrega de serviço. E por que que é importante a gente olhar para os dois conceitos ao mesmo tempo? Não apenas para um ou não apenas para outro, porque aí a gente pode pensar nas estratégias. Então, quais seriam algumas estratégias para a gente, enquanto município, lançar mão da cocriação, por exemplo? A gente pode pensar nas campanhas digitais. Um exemplo é seguir o que está dando certo, o que está na onda. Vejam, não sei se vocês todos se lembram aqui, quando uma época estava uma febre postar a hashtag do destino com o nome Rio de Janeiro, se São Paulo, se por tudo isso surgiu com a Bruna Marquezine, atriz famosa,
quando visitou Noronha e alguns amigos, e aí uma das legendas dela, no Instagram, se eu não me engano, foi Norone-se. Esse si, essa partícula si, ficou muito famosa e muitos destinos foram seguindo a onda e foram lançando suas próprias campanhas. E aí as pessoas, quando foram visitando as cidades, foram marcando na hashtag o nome da cidade, terminando com o si, transformando, sugerindo isso como um verbo, venha viver essa experiência em tal lugar, mais ou menos criando esse sentido. Mas é claro que novas campanhas podem ser criadas e aí os usuários podem ser sempre convidados a engajar das mais diversas formas, mas um exemplo é isso, criando essas campanhas que visem ao engajamento positivo. Então, quando é algo que está dando certo, perfeito. Às vezes o desafio é a gente criar algo realmente do zero que possa dar certo. Mas aí o importante é a gente entender quem é o nosso público-alvo. A gente quer alcançar o consumidor final, então o turista em potencial. Quais serão os nossos parceiros para ajudar no engajamento dessa campanha? Vou contar com agências de viagens, vou contar com outros parceiros do trade para engajar. Na minha cidade, a gente vai espalhar as hashtags por aí, por todos os atrativos, meios de hospedagem, equipamentos de eBay, por aí vai, com a hashtag, com os QR Codes, convidando as pessoas para compartilharem com a hashtag. Então, existem algumas formas de como co-criar valor sobre a experiência que o meu destino está proporcionando. Parcerias com influenciadores digitais. Isso também é algo que está muito comum por muito tempo. No turismo se olhou apenas para parcerias com as agências de viagens, que são as chamadas fan trips ou fan tours, e de outro lado também com as viagens para a imprensa, com jornalistas, repórteres, as press trips. Mas hoje também já é muito. Hoje não, na verdade, há anos já tem se feito isso. Parcerias com influenciadores digitais que conseguem alcançar um público consumidor muito maior. Só que aí há alguns desafios, obviamente. Primeiro, qual influenciador digital faz mais sentido para o meu destino? Então é importante entender de que forma esse influenciador se posiciona, quais tipos de ambientes frequenta, com que público eles conversam, que tipo de conteúdo eles promovem, porque uma parceria com, vamos entender influenciadores digitais como uma marca que não comum dos mesmos códigos do meu destino, podem ferir a minha reputação online. Então, se eu quero atrair determinada demanda, mas eu firmo parceria com uma marca que não condiz com o tipo de experiência que eu proporciono, com o público que eu quero atrair, então isso entra em conflito. É importante também entender isso. E, obviamente, com os cancelamentos que existem hoje aí na internet, esse cuidado tem que ser mais do que dobrado, né? Outro exemplo importante, as organizações devem criar estratégias de correcuperação de valor. Isso aqui é muito importante, sobretudo quando se fala na prevenção da codestruição de valor. Alguns exemplos que podem parecer simples, mas podem ser altamente eficazes. É sempre solicitar feedback. Entender como isso deve ser algo cultural de todo o destino, de todas as organizações que estão prestando serviço para aqueles visitantes. De deixe seu feedback, deixe sua avaliação sobre nosso atendimento. É uma coisa simples, mas é importante, porque o turista vai se sentir valorizado. Então, aquilo que a gente falou há poucos minutos, o turista precisa se sentir parte dessa relação. Então, ele tem um peso igual ao que eu estou criando, porque ele faz parte disso. Então, como recuperar? Consultar o turista sempre. Como foi sua experiência, feedback com as avaliações? Isso sempre pós-experiência é importante. E claro, isso pode parecer algo muito simples, que já se fala desde o início da profissionalização do turismo no Brasil, mas é garantir que os profissionais sejam empáticos com os clientes. É claro que eu poderia mencionar aqui apenas o atendimento ao cliente, com ações que promovam treinamento e desenvolvimento. Mas não apenas isso não é apenas suficiente, porque talvez a gente com treinamentos e desenvolvimentos, a gente talvez esteja formando ou caminhando para a formação de profissionais que vão seguir sempre um roteiro pré-estabelecido de podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, é assim que a gente age, tratando todo mundo da mesma forma padronizada. E uma forma é, de fato, ser empático, entender o que aquele visitante precisa, que as necessidades são muito
personalizadas. Então, é importante desenvolver esse lado empático nos profissionais. Não apenas atender bem, mas o que significa esse atender bem? É de fato olhar para o outro a partir das suas experiências, das suas individualidades. Então, esses são alguns exemplos de estratégias, tanto no meio digital como no meio presencial, pensando na realidade de um município, do que talvez a gente pode fazer. Alguns casos podem mobilizar menos ou mais recursos, podem ser tomadas como ações operacionais ou em nível tático, que não demandem longo tempo de planejamento, que já podem ser colocadas em prática quase que em tempo imediato. Então, esses são alguns exemplos que a gente traz e convido vocês à reflexão e agora, obviamente, para comentários de vocês sobre a realidade que vocês vivenciam, o que faz sentido, o que não faz, do nível do município, olhando não apenas como gestor público que cuida de uma marca municipal, mas também que zela pela experiência como um todo dos visitantes e que entende que essa experiência é compartilhada com todos os atores locais e de que forma isso pode ser levado adiante nas reuniões, nos conselhos municipais para que cada vez mais a gente incentive a cocriação e evite cada vez mais a codestruição de valor dos municípios. É tão difícil conseguir chegar a uma boa cocriação de valor, mas é tão fácil por um deslize chegar a uma codestruição de valor e depois para trabalhar nessa reparação pode ser mais complicado ainda, sobretudo porque a gente fala de tempo e investimento financeiro. Muito obrigado, pessoal. Excelente aula, professor. Muito obrigada. Se alguém quiser comentar no chat também, fique à vontade. Abrir o microfone para tirar dúvidas, fazer sugestões ou dar algum exemplo sobre o município também. Boa tarde, professor. Tudo bom? Fred, Boa de novo por tarde. aqui. Vocês me ouvem bem aí? Sim, Só comentando a respeito do nosso trabalho lá na Feira do Empreendedor, realmente foi muito bacana. Inclusive, tivemos a visita de bastante gente que estava participando das capacitações aqui, né, no chat, né? Muita gente foi visitar a gente lá, foi bem legal a interação através lá da Feira do Empreendedor. E no momento aí que o senhor estava fazendo essa explanação e deu o primeiro exemplo lá do castelo de Chantilly, eu também eu entrei no nosso castelo aqui. Eu entrei num dos nossos principais atrativos aqui para fazer a mesma experiência. Eu digitei Praia do Juqueta, que é aqui de Borborema, né? E eu vi que tem uma nota 4.4. O castelo acho que é 4.6, né? Então a gente está mais ou menos, acho que é 4.6 o castelo, Chantilly, se não me engano. E eu acho que ali também é um bom local para a gente poder ver essas questões de cocriação e codestruição, né? Não olhando só para as mensagens positivas que tem ali, mas para as mensagens negativas, né? Eu acho que no próprio Google Maps ali, no próprio Google, dá para a gente ter essas informações para a gente ver como que o pessoal está construindo o nosso atrativo ou destruindo. Só compartilhar essa experiência com vocês aí que eu fiz já durante a própria palestra aí. obrigado, Hélio. Você é muito bom no merchan, hein? Deu certo, tá vendo? As pessoas foram lá te visitar, você é o cara. E que bom que você fez esse exercício, então, porque de fato, apesar de eu ter trazido um exemplo lá de fora, mas é sempre para a gente. É aquela ideia que se fala na máxima do turismo. A gente pensa globalmente, mas age localmente. Então a gente sempre vê o que tem de bom exemplo que funciona lá fora e que a gente pode trazer aqui, e o que que é único daqui, que só se vai encontrar aqui e que a gente pode levar para fora como boas práticas. Então, realmente é muito importante a gente consultar sempre para entender e como a gente pode fazer melhor a nossa lição de casa. O feedback dos usuários é muito importante e hoje uma forma importante de coleta de dados, de fato, está no meio digital. Claro que no meio presencial, você coletar a informação em tempo real de quem está indo ali é muito importante e é válido e sempre vai ser válido.
Mas também a gente não pode ignorar o conteúdo que a gente encontra hoje gerado pelo usuário, que hoje, se vocês digitarem na internet, buscarem até matérias de jornal, conteúdo, vocês vão encontrar esse termo, CGU, que é o conteúdo gerado pelo usuário. É uma fonte de dados riquíssima para a gente entender em que como nossa imagem está sendo construída no meio digital. Na verdade, é reputação online, esse é o termo, a partir do conteúdo gerado por usuários. E existem técnicas bem complexas e avançadas, até sistemas próprios para isso, de mineração de dados nas mídias sociais, que podem varrer todos esses dados, tanto do Google, quanto de TripAdvisor, quanto de mídias sociais as mais diversas possíveis, do antigo Twitter, atualmente X. Então, o que que estão falando da gente? E é possível fazer análises quantitativas por meio de palavras-chave, com as hashtags, e você encontra mais ou menos aquilo que se está falando. Então, de repente, seria importante a gente pensar em algum momento futuro numa oficina muito prática, pensando nessa mineração de dados. Isso pode ajudar bastante como ferramenta para gestão dos municípios. Mineração de dados é Heriberto, algo importante. Claro, quando há dados no meio digital também, né? Obrigado. desculpa, boa tarde. Eu Boa queria tarde, Elaine. aproveitar, boa tarde, Heriberto. Eu queria aproveitar esse gancho aí que você está falando de mídias, o fato de ter falado dos influencers, né, digitais, para falar uma situação muito específica e de repente aqui entre nós, né, a gente vê a situação de Garatá como um todo. Quando você mencionou o Castelo de Chantilly, na minha cabeça, na hora, veio o casamento do Ronaldinho com a Cicarelli. Exato, exato. Então, aqui, o castelo, por mais que ele seja um dos lugares que tenha o maior acervo de quadros, por mais que ele tenha a questão lá do lugar dos cavalos, que tem lá também, na minha cabeça não veio nada disso. Veio o casamento do Ronaldo com a Cicarelli, que aconteceu no castelo. Diante disso, só falei essa parte para deixar claro o quanto as coisas vêm para o bem e às vezes para o mal, né? O casamento não deu certo e o Chantilly ficou durante um tempo com esse estigma aí, mas enfim. No caso de Garatá, infelizmente, qualquer pessoa que entrar agora na internet e colocar o município de Garatá, acho que todo mundo acabou vendo ou está sabendo, não vai aparecer nossa represa, não vai aparecer nossa história, vai aparecer a questão do influencer que foi preso e que está todo esse burburinho, toda essa questão em cima disso aqui de Garatá. Durante um tempo, acreditou-se muito que Igaratá tomou toda a visibilidade, está muito conhecida por conta das músicas que foram feitas, né, os funks que foram feitos para Igaratá, que bateram todos os tops, no que, não sei o que, aí, o fato de muitos influencers desses digitais estarem morando aqui, né? Tem muitos mesmo, os mais famosos moram aqui, ou têm casa aqui. Só que agora, com a prisão e todas as descobertas que estão sendo feitas em relação a isso, infelizmente, se eu fizer como o nosso colega fez aí agora e for pesquisar alguma coisa para Igaratá, a nossa questão turística, a nossa questão de uma cidade pitoresca, aconchegante, fica lá atrás. Tudo que se vai aparecer é sobre a música mais tocada durante um tempo que foi feita para cá e o fato dos influencers morarem aqui e as questões policiais. Como reverter isso? Como tá no topo das notícias, mas não ser necessariamente uma coisa, que é o caso do Chantilly. Com tanta coisa boa para lembrar, veio o casamento do Ronaldo na minha cabeça, sendo que tem um acervo maravilhoso, um jardim espetacular, um estábulo, né, conhecido no mundo inteiro, a história, mas eu lembrei do casamento. Daí eu falei, caramba, nesse momento é o reverso também que está acontecendo com Igaratá, fazendo uma comparação boba, mas assim, não deixa de ser real. E quando a mídia, quando as pesquisas não favorecem, faz o quê? Essa aí é uma pergunta bem complexa, Elaine. Você sempre com as perguntas mais complexas, os casos mais complexos, né? Porque quando a gente fala. Mas é muito bom a gente. Desculpe, desculpe.
É muito bom você trazer esses casos, porque só evidencia cada vez mais que turismo não é receita de bolo. Não é o que dá certo num determinado lugar, pode nos inspirar, mas não vai nos garantir que eu vou ter o mesmo resultado, por várias questões. Mas primeiro vamos lá. Aí a gente está falando claramente de questão de imagem, ponto. E essa imagem, ela está sendo comprometida por algumas variáveis. Então a gente tem de um lado as notícias de jornal veiculadas na Não, isso, internet. só Então, desculpa te cortar. Não foi só no jornal. A gente teve pauta de mais de 30 minutos no Fantástico domingo, falando de mas Garatá. veja, é de um lado. De um lado a gente tem notícia de jornal, por isso que eu mencionei que são várias Uhum. questões. De um lado, notícia de jornal se joga no Google. Outro lado, tem a mídia para além dos jornais, com texto escrito, mídia tradicional, programas de TV, como no caso Fantástico, de que alcança uma audiência global para quem assiste televisão. Mas esse para quem não assiste televisão, isso repercute depois nas mídias sociais, porque os recortes são feitos. Então, tudo isso se amplia. Para um estudo de imagem, de realmente de limpeza de imagem, isso é muito complicado. E para te dar uma resposta assim certeira aqui agora, eu nem sei se talvez o maior marqueteiro, o maior guru de marketing conseguiria te dizer o que daria certo. Mas o que eu posso te falar é de experiências passadas de destinos. Eu vou dar um exemplo da Colômbia. Todo mundo, acredito que todo mundo saiba que a Colômbia, por muito tempo, teve uma imagem estigma. Eu não sei se eu já comentei com vocês sobre a Colômbia, a campanha de turismo deles. Eu não comentei não, né, da Colômbia ainda, nos encontros passados. Pronto. A Colômbia, por muito tempo, teve sua imagem estigmatizada por conta das Farc. Então, são as forças da Revolução Colombiana, os guerrilheiros sequestraram algumas pessoas de nome muito importante. Uma delas foi a Ingrid Betancourt, aquela franco-colombiana. Ela foi sequestrada por muito tempo, ficou presa nas florestas da Colômbia e por muito tempo as pessoas tiveram medo de visitar a Colômbia, não só por esse ocorrido, mas também porque a gente sabe da questão do narcotráfico. Surgiu aquela série, acho que da Netflix, Narco, né, que é sobre gente, o Pablo Escobar. E a relação do tráfico na Colômbia sempre foi algo muito delicado. A cidade de Medellín também sempre teve uma imagem muito negativa, até que o país passou assim por uma grande revolução nas suas grandes cidades, sobretudo Medellín, uma cidade que se transformou por meio da arte, da educação, da cultura, se transformou num polo tecnológico, aos poucos foi conseguindo reverter sua imagem. E o que que o órgão nacional de turismo da Colômbia fez? Depois de muitos anos com essa imagem tão comprometida, eles criaram uma nova campanha. Eu me lembro que eu estava em 2012, setembro de 2012, eu estava morando no Peru. Eu estava andando em Lima, lá num bairro qualquer. E aí, de repente, passou um ônibus com uma- um cartaz bem grande, bonito, colorido, da Colômbia que dizia assim em espanhol: El riesgo es que te quiera quedar. Então, o perigo é você querer ficar. Quando eu olhei aquilo, passou tão rápido, aí eu olhei aquilo e disse: será que aquilo é da Colômbia? Será que eu entendi certo? Eu estava estudando espanhol naquela época, estava aprendendo. E aí me chamou muita atenção assim a construção sintática da frase. Eu olhei e eu disse: nossa, que legal. Fui procurar na internet depois. E aí eu vi que era uma campanha que eles estavam fazendo para tentar reverter a imagem. É claro que só uma campanha turística não vai surtir o efeito desejado, porque existem muitas variáveis envolvidas. A mídia consegue ter um alcance muito maior que qualquer órgão nacional de turismo, que qualquer participação em feira de turismo, porque o alcance do público é limitado, é segmentado, é nicho. A gente está falando de profissionais de turismo. De uma mídia como essa, de um Fantástico, de matérias de jornal, quando vai para os recortes de mídia social, de outros influenciadores que estão querendo tirar o seu da reta, que começa a falar do coleguinha, fazer minha culpa. O alcance é muito grande. Não existe órgão de turismo que consiga reverter isso no curto prazo, porque realmente é difícil. Mas a Colômbia levou um tempo para conseguir reconstruir sua imagem. O que eu te digo é, Elaine, é um estudo que de fato precisa ser feito assim com muita cautela, porque aí a gente está falando também de, além de terem um alcance muito maior, porque estão lidando com o público, simplesmente toda a população brasileira. Não é só um público que está viajando em busca de informações. É importante também a gente entender o próprio algoritmo, o comportamento do algoritmo. Que tipo de informação é que joga primeiro? Claro que geralmente as informações mais acessadas, ou aquelas patrocinadas, ou as mais recentes, tendem a ficar no topo das buscas no Google.
Mas algoritmo também é uma questão importante. Mas, assim, como reverter isso no curto prazo é uma questão muito boa para se refletir. Muito boa, Elaine, para se refletir. Eu gostei muito da essa da Colômbia, eu não sabia, né? Mas eu gostei muito da frase. É o que a gente tem tentado fazer, assim, que Guiratá não é só isso, não é só a terra dos influencers, não é só a, como eles denominaram, né, a terra do funk, tem muito mais outras coisas. E estamos tentando mudar isso, só que assim, tá tudo explodindo muito, né? Tá tudo muito. Então, mas de qualquer forma, foi também um desabafo aqui e uma forma de tentar, né, resolver não, né? Pensar meios e formas. Eu acredito que com o tempo isso acabe se resolvendo por si, mas é que nesse momento onde a gente está tentando trabalhar o turismo de Garatá de uma forma ordeira, primeira vez com pessoas técnicas, aquela coisa, é um pouco desafiador, mas de qualquer forma valeu. Inspiradora a história da Colômbia aí, inspiradora, Sem alguma dúvidas coisa é. para se Mas, pensar. Elaine, sabe uma coisa também interessante? É que, claro que também ser muito passivo com relação a situações como essa não ajuda. De fato, a gente tem que estar sempre em alerta e pensar em estratégias de mitigação. Mas, assim, talvez um conforto que nos traga é que, com essa velocidade das informações que circulam, uma notícia que hoje está em voga, daqui uma semana, um mês, daqui a alguns meses, as pessoas talvez já esqueceram, porque a gente é bombardeado com informações o tempo inteiro e é importante é ver. Qual é a que vai ficar como top of mind? Aquele termo em inglês se usa muito. O que que vai ficar na mente do consumidor mesmo como prioridade, né? Nessa parte é a Mas parte da velocidade das informações. As coisas realmente acabam, quando você vê, já está duas ou três notícias depois. pô, eu me lembro de um exemplo, foi em 2000, acho que foi pouco antes da pandemia. Deve ter sido pouco antes da pandemia. Eu ainda estava trabalhando numa agência de viagens e eu era da equipe de produtos, responsável pela negociação com os hotéis para as condições comerciais da empresa. E também era parcialmente responsável pelas estratégias de promoção e viabilização de venda daqueles produtos. E houve uma época de uma rede de hotéis que começou a ser cancelada porque pertenciam a um país muito pequeno, que era de um sultanato, e as leis com relação aos direitos humanos eram muito severas. Então, com relação aos direitos das mulheres, aos direitos das minorias sociais de uma forma geral. E estavam colocando como lei para o país, se eu não me engano, o apedrejamento, o assassinato como algo natural de pessoas LGBTQIA+, alguma coisa assim, eu me lembro. E eles tinham alguns dos hotéis mais luxuosos do mundo. Começou com um boicote, acho que do George Clooney, a um hotel desse grupo em Los Angeles, e aí se espalhou para outras celebridades com alcance mundial, boicotando todos os hotéis da rede. Esses hotéis muito famosos na França, na Inglaterra, na Itália, além dos Estados Unidos, claro. Abriram recentemente também em Dubai. E esses hotéis começaram a ser cancelados. Todo o mercado parou de falar desses hotéis, porque também as agências e operadoras que divulgassem estavam sendo coniventes com a filosofia daquele sultanato do país. Só que detalhe, a rede de hotéis não tinha absolutamente nada a ver, nem comungava daquilo. Eram hotéis que valorizavam liberdade de expressão, a diversidade social, humana, mas a marca foi totalmente afetada por conta do proprietário, que era pertencente ao sultanato lá do país. Não cabe aqui ao caso falar qual é. E aí passou um tempo, foram assim meses, meses num cancelamento eterno. As pessoas não podiam mais promover, não falavam, porque não era politicamente correto vender aqueles hotéis. E aí eu me lembro que a Bruna Marquezine, por exemplo, ela sempre se hospedava num dos hotéis dessa rede em Paris, e ela foi uma das pessoas que levantaram bandeira contra. Passaram-se alguns anos, veio pandemia, tudo mudou, todo mundo se esqueceu do que aconteceu. E aí, as mesmas pessoas que boicotaram, no caso os artistas, hoje continuam se hospedando normalmente nesses hotéis. Hoje em dia nem se fala mais. Talvez quem vivenciou aquela época, porque também ainda tem isso, tem
as equipes vão se renovando, vai entrando sempre um pessoal mais jovem, e aí as informações vão se atropelando, muita coisa vai acontecendo, que aquilo já virou, já foi para a lata do lixo da história. Mas é claro que a gente não pode dizer que sempre vai ser assim em todos os locais, né? Não dá para se confiar nisso, mas as experiências mostram que, claro que eles também fizeram um trabalho de limpeza de imagem muito forte, a rede de hotéis, apesar de ela não ter tido nenhuma parcela de culpa nessa decisão lá do sultanato, mas ela foi afetada. E eles tiveram que trabalhar a imagem deles, de muitas formas. Inclusive, uma delas foi criar uma taxa que seria repassada para os funcionários, como forma de valorizar. E aí eles começaram a mostrar toda a diversidade da equipe em seus hotéis, mostrando homens, mulheres, diferentes formas de corpo, diferentes orientações e por aí vai. Enfim, são vários exemplos que a gente vai olhando e vai tentando se inspirar, ver o que é que vai adequando ou não. Inspira e ajuda a gente, de repente, ver meios de como, como as coisas que estão na mídia em relação a Igaratá estão muito voltadas ao que acontece no entorno da represa. Uma das saídas que eu vejo é fazer dessa represa um palco para esportes náuticos, competições náuticas, e tirar esse estigma mesmo de lugar de afogar jet ski, de fazer, enfim, todas essas coisas que se falam por aí. A minha ideia está sendo trazer esportes, competições náuticas para a represa e a gente ir com o tempo, mas eu acredito muito nessa explosão de informação, nessa rotatividade de informação para poder nos ajudar. Mas olha, pode acreditar que a sua fala aí foi brotando um monte de coisinhas aqui na cabeça que eu acho que são coisas possíveis de fazer. De qualquer forma, mais uma vez, obrigada. Obrigado a você, Elaine. Pedrinhas Paulista comentou no chat que lá tem 15 praças e monumentos com arquitetura greco-romana, por ser de colonização italiana. Teve um motociclista de outra cidade que veio lá e espontaneamente fez um vídeo de 10 minutos e divulgou no seu perfil de uma rede social. O vídeo teve mais de 350 mil visualizações entre grupos de motociclistas com avaliações positivas, enquanto outros vídeos dele normalmente têm menos de 1.000. Por algum tempo, percebemos o aumento expressivo desse público aqui na cidade nos finais de semana. Nossa, muito bom. Qual é o nome da pessoa? Eu não estou vendo aqui. O nome não aparece, Pra- mas é de Pedrinhas Paulista. Ah, nossa, que bom. Sabe o que eu achei muito legal de ver nessa mensagem? É de como trataram isso como um dado. Ah, o Thiago. Obrigado, Thiago, pelo comentário. Como enxergaram isso de forma estratégica. Então, analisaram. Bom, não sei quais ações foram tomadas ou penso em tomar a partir daí, mas pelo menos o primeiro passo foi dado. Foi fazer uma análise estratégica desses dados. E você está falando que o vídeo teve mais de 350 mil. Bom, talvez no momento lá que vocês viram, mas pode ser que agora o número já esteja bem maior. E pode ser que continue aumentando, porque isso aí cresce e a gente realmente não consegue controlar. Mas veja que legal. E esse é um exercício bom, que fica como exemplo para todos nós a gente sempre acompanhar tudo isso. O que estão falando de nós? Não nós, pessoa física, o que estão falando dos nossos municípios e como a gente pode aproveitar isso. Isso é importante. Nossa, e muito bom. Parabéns aí pelo que aconteceu com vocês, então, que consigam extrair frutos disso. De repente vocês conseguiram o contato dessa pessoa e, sei lá, tentar firmar uma parceria com eles para alguma coisa. Ó, o exemplo que a Elaine deu de criar eventos específicos para isso. Ideias boas para começar a trabalhar nelas. Professor, se me permite, eu não sei se tem algum colega que queira fazer pergunta aí. Eu quero aproveitar um pouquinho da capacitação, mas se alguém quiser fazer pergunta. Na Feira do Empreendedor, a gente teve muita coisa sobre IA, né? Eu queria que o senhor pudesse dar uma dica para a gente aí, se tem alguma plataforma, alguma coisa assim que de repente pode nos ajudar na questão do uso da IA, mais voltada para o turismo, de repente de a gente poder jogar esses dados, né, esses codestruição, cocriação, essas informações para que alguma delas de repente tenha dar uma estratégia para a gente, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não sei se tem alguma IA mais voltada para o segmento turístico.
né? Se eu pudesse colaborar nesse sentido, talvez nem tenha a ver com o tema, mas é que a gente teve bastante disso lá na Feira do Empreendedor. É muito bom mesmo. Olha, é, geralmente essas inovações tecnológicas que surgem vêm de outras áreas e o turismo se beneficia delas. É muito difícil a gente encontrar alguma inovação tecnológica que tenha sido originada no turismo e espalhado para outras áreas. É muito difícil, que a gente vai ver assim, ao longo da história do estudo da inovação no turismo, a gente sempre vê, inclusive eu li há alguns anos um artigo de uma professora, me esqueci de qual país, que ela vai fazendo uma análise histórica da inovação tecnológica no turismo. E ela vai mostrando que as inovações acontecem nas outras áreas e como isso é aproveitado pelo turismo. Às vezes, quase que de forma concomitante ou com um certo atraso. Eu desconheço alguma IA exclusiva para turismo. As IAs que a gente, mas pode ser que exista, de fato. Mas as IAs mesmo são aquelas que estão projetadas para outras áreas e o turismo se aproveita. Tava procurando aqui um link, eu vou deixar para vocês aí. Esse é um profissional que eu admiro e respeito muito. Não, na verdade, não eu, o mercado admira e respeita muito. Ele é um nome muito importante na, nas práticas de marketing turístico. Ele tem muito, e ele é muito atualizado. Então, tudo que há de novo, tudo que está saindo fora e no Brasil ele já está aqui, ó. Ele já está pronto com o conteúdo. E IA é um dos assuntos que ele tem adotado em todas as apresentações que ele faz, nas consultorias voltadas para a realidade do turismo. É o Thiago Akira. Ele é um exemplo. No site dele você consegue ver o portfólio, tudo que ele faz, e ele dá exemplos de várias coisas. E ele tem blog também, com muita coisa que ele escreve sobre essas novidades. Então, mas assim, IA específica para turismo, eu acho que eu vou ficar te devendo, Hélio, viu? Sim, uma específica para turismo, vou ficar te devendo, porque as outras já são muita coisa para a gente dar conta e o turismo vem aproveitando bastante. Como eu falei lá no nosso primeiro módulo das IAs, ChatGPT é um exemplo, mas talvez ChatGPT não é, porque ele se popularizou muito, mas existem muitas outras. ChatGPT talvez é só a pontinha do iceberg do que a gente conhece sobre IA. Obrigado. Mas, inclusive, compartilha com a gente o que você viu lá sobre a na Feira do Empreendedor. Então, uma das coisas que a gente viu lá, que, por exemplo, a gente fala de IA, a gente vê chat GPT, né? Mas aí eles fizeram lá uma apresentação, tudo muito rápido, né? Lá é muito dinâmico lá as palestras, né? Então daí eles apresentaram lá diversas IAs que tipo assim que atuam que nem o Canva, que nem o Waze, né? Então cada uma em um determinado segmento, né? Que atende e aí e outra coisa que eles até comentaram lá que cada uma delas tem um DNA próprio, né, que me chamou a atenção lá. De repente, uma aborda, tem uma. A pessoa que vivencia muito isso daí, a gente tem uma experiência pequena a respeito de IAs, né? Mas a pessoa que convive com isso direto, que nem o senhor deu o exemplo aí, ele falou assim: pelo texto que é apresentado, ele fala assim: essa daqui que fez o texto, porque já tem algumas características, né, de cada uma que elas já dão uma informação assim de como que elas agem, né? Então, mas também apresentaram lá um monte de. Você falou, o chat GPT é a pontinha do iceberg. Tem em vários setores. Por isso que eu perguntei se de repente tinha alguma específica para o turismo, que de repente tivesse esse DNA mais voltado para a questão turística, né? Para a gente poder trabalhar em cima, né? Mas foi uma coisa assim bem rápida, mas muito produtivo lá as informações. Muito bom. Eu acho que daí a gente teria que, de acordo com cada área específica, né, fazer um aprofundamento, né? Lá eles tinham arenas do Canva, arenas do WhatsApp, arena de todos os segmentos lá, então a gente como a gente estava trabalhando, a gente não pôde beber muito da fonte lá, né? Então, mas foi muito legal.
Muito bom, e que bom que são temas assim mais atuais, né? E, na verdade, atuais que vieram para ficar. Eu acho que agora a gente já pode começar a encerrar. Gostaria de. Ah, alguém escreveu no chat. O André comentou: agradecemos à Amitesp e ao professor Heriberto do Nascimento Souza pela excelente capacitação de hoje. O tema cocriação e co-destruição de valor trouxe reflexões muito relevantes sobre o papel do marketing digital no fortalecimento do turismo. Parabéns pela condução e pela contribuição ao nosso aprendizado coletivo. É isso, praticamente tirou as palavras da minha boca. Já ia agradecer ao professor pela ótima capacitação e agradecer a todo mundo que esteve presente. E convidar vocês também a acompanhar nossas próximas capacitações. No dia 11 de novembro, vamos ter a Grislane, trazendo um pouco sobre turismo sustentável. Em breve vamos lançar o convite. Convidamos também o professor Heriberto, se quiser assistir. E Muito obrigado pelo convite, pelas suas palavras e também pelas palavras do André Garcia, meu colega de EASH. Estou vendo aqui, EASHiano. Muito obrigado, gente. Eu fico muito feliz mesmo, mais uma vez, pelo convite da Amitesp, do professor Edgar. Tem sido uma honra estar aqui com vocês ao longo desses 3 módulos. Estou à disposição para o que precisarem. se você quiser compartilhar o seu contato no chat, para se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser trocar uma ideia também com o professor, ou com a gente também, a gente está aberto nas nossas redes sociais, nos e-mails, no telefone. Uma Isso. satisfação. Obrigada. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, fiquem super à vontade. Você comentou que vai estar no YouTube. Qual o canal do YouTube que a gente acessa para poder ter acesso às palestras? De repente, para compartilhar com o pessoal aqui. Vou até colocar aqui no chat, @Amitesp Oficial. Vai estar gravado a capacitação no YouTube, já tem as outras duas do professor Heriberto também lá. Depois eu posso mandar o link nos grupos de secretários, de prefeitos, e se vocês quiserem compartilhar, fiquem super à vontade. Vou pedir também para vocês se inscreverem e ativarem os sininhos para vocês poderem ter todo o acompanhamento em primeira mão. Muito bom, obrigado. É isso. Muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu, E até doutor. a Valeu. próxima. E boa qualificação com a Grislane. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.